E quando nós falamos de mentalidade, a gente tem que se lembrar de que, infelizmente, a igreja tem dependido cada vez mais da psicologia para interpretar, para entender quem é o ser humano, como é que o ser humano funciona, quais são os processos cognitivos, mentais, emocionais do ser humano. E esse é um problema, porque, infelizmente, a psicologia é composta por homens que não têm o Espírito de Deus. Não tendo o Espírito de Deus, eles não entendem as coisas espirituais. E uma vez que o ser humano é espiritual, então a psicologia não pode ter um completo entendimento ou um firme, sólido entendimento de quem é o ser humano. Esse texto que nós vamos olhar é um texto que nós poderíamos chamar da psicologia bíblica. A Bíblia explicando quem é o ser humano, a Bíblia explicando como é que funciona a alma, a psique, como é que funciona o intelecto, as emoções do ser humano, de que maneira ele funciona. E em 4 versículos, esse texto vai nos ajudar a compreender melhor quem é o ser humano, e por que ele é do jeito que é e de que maneira ele pode também ser. Vamos para a leitura, então, do texto no capítulo 8 de Romanos, os versículos 5 a 8. Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A carta aos Romanos, ela foi escrita para explicar a justiça de Deus, para dizer às pessoas que Deus é justo, embora elas não compreendam o modo como Deus age, embora elas não entendam porque o Senhor escolhe as pessoas, porque o Senhor age da maneira que Ele age, Ele é justo e Ele é correto. Isso é um pouco difícil para um cenário em que alguns judeus que faziam parte agora da igreja em Roma, eles tinham uma visão influenciada por uma tradição interpretativa que não ajuda a entender a justiça de Deus. É uma visão que pensa em termos de privilégios. Eu sou judeu, então eu sou privilegiado. Não é? E aí eu não consigo entender a justiça de Deus. Mas principalmente uma igreja formada por pessoas de cultura greco-romana, que foram influenciadas por todo um ambiente de adoração a deuses antropopáticos, que tinham emoções humanas, que tinham pensamentos humanos. Muito fácil entender uma teologia assim. Se o Deus tal ficou com inveja do outro e aí teve ciúme e adulterou. Bom, uma teologia dessa é só olhar para o ser humano, eu já entendi Deus. Mas Deus não age dessa forma. Deus não é homem. Ele não funciona como os seres humanos funcionam. E então as pessoas ficam perplexas. Como é que eu vou entender que Deus é justo se eu não estou entendendo por que Ele fez isso ou agiu dessa forma ou daquela forma? E a carta aos Romanos vai nos ajudar a compreender a justiça de Deus, a entender que Deus é justo, é correto, é perfeito em todos os seus atos, em todas as suas ações. E de uma maneira especial, capítulos 5, 6, 7 e 8 formam uma seção dentro dessa carta para falar dessa justificação pela fé. Como é que Deus é justo acerca de justificar as pessoas? Como Ele é justo e pode nos justificar? E nesses 4 capítulos nós vamos ter todo um ensino acerca da justificação pela fé e os resultados que ela produz na nossa vida. Então, quando nós chegamos no capítulo 8,
nós temos qual é a atuação do Espírito Santo dentro desse processo de justificação de um Deus que é justo. Como é que essa justificação acontece na nossa vida? E a nossa perícope dos versículos 5 a 8. Logo depois da primeira perícope do versículo 1 ao 4, onde o apóstolo Paulo termina, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo que nós precisamos não somente estar em Cristo, mas também precisamos andar, viver conforme o Espírito Santo.